Olá, boa noite. É uma alegria enorme aqui retornarmos a esta casa tão especial para todos nós. Uma alegria realmente enorme, né? Então, é de mistéria importância a gente poder ter esse contato, né? Durante esse período em que todos nós estamos atravessando, esse contato de estudo, esse contato de busca do Cristo em nossas vidas, né? De maneira que nós possamos nos fortalecer e assim poder passar melhor por este momento que todos nós estamos atravessando. Eu vou fazer agora um grande convite para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs queridas que estão nos acompanhando aqui, para que caso você possa e caso você queira, você cerre os seus olhos para que juntos nós possamos fazer uma prece, pedindo a presença de nossos amigos espirituais entre nós, abençoando este nosso encontro, preparando-nos para que ao cearmos este pão evangélico do amor e da paz, nós possamos oferir forças no seguimento de nossa caminhada. Jesus, Divino Mestre, nós te pedimos, Senhor, esteja com cada um de nós nesse instante de aprendizado, para que possamos beber da tua luz, da tua paz, do teu amor, nutrindo a nós, espíritos imortais. E assim, pedimos licença a Deus e a Jesus nos estudos desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, vou falar um pouquinho hoje de oportunidades. Sim, oportunidades. Você já parou para pensar quantas oportunidades estão passando aí para você nesse momento? Quantas bênçãos te são endereçadas e que muitas vezes você não presta atenção, não percebe aquilo que está se dando, né? O nosso querido Augusto Cury, psiquiatra e escritor, ele tem uma frase extraordinária assim: aproveite as oportunidades que a vida lhe oferece. Encontre os oásis em seus desertos. Os perdedores veem os raios, os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Eu tenho por volta de 50 anos e quando eu era menino tinha um desenho que passava, um desenho animado que passava na televisão, chamava o Lip e o Hard. Talvez você tenha conhecido, se não vale a pena fazer uma busca aí no Google do Lip e do Hard, dois personagens interessantíssimos, né? Que apesar de ser um desenho animado, traz um grande aprendizado por trás de cada história, muitas vezes cômicas, né? De um lado era uma hiena que tinha um mantra, né? Ó céus, ó dia, ó azar, eu sabia que não ia dar certo, né? Ou isso não vai dar certo. Então, uma criatura pessimista. E o outro personagem era um leão, que era a antítese da hiena, né? O leão feliz, alegre, exultante, buscando aventuras o tempo inteiro, né? Interessante que as duas criaturas na mesma situação em cada um daqueles desenhos, mas com visões sobre aquilo que estava se dando completamente diferente. E as oportunidades são assim. O tempo inteiro, neste multiverso, né, para alguns universo de Deus Pai, nós estamos o tempo inteiro envoltos com oportunidades em todos os campos da vida. Só que é de mistério e importância que nós façamos aquilo que o Cristo nos recomendou, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para poder perceber exatamente como as coisas se dão e como é que nós podemos nos portar diante dos acontecimentos e assim extrair o melhor para nós, para os que estão ao nosso redor e, claro, para a sociedade, porque esse é o nosso objetivo neste multiverso de Deus Pai. Crescer e também trazer conosco irmãos e irmãs que também possam crescer junto conosco
de forma que possamos aprender juntos e assim evoluir. Mas essa questão da relatividade, ela é muito mais do que uma questão da física, né? A hiena, ela tinha aquela visão, né, de que tudo ia dar errado, enquanto o leão, a visão do otimista, né? Ou seja, este estudo, esta lei da relatividade, essa teoria da relatividade que Einstein nos apresentou, né, quando diz que dois referenciais diferentes oferecem visões perfeitamente plausíveis, ainda que diferentes, de um mesmo efeito. Então, tem gente que cai um pão com manteiga no chão com a manteiga para baixo, ri, vai lá, pega o pão e tudo bem, vida que segue. E tem gente que cai o pão com a manteiga para baixo e é o fim do mundo, e a pessoa fica estressada e já acha que está obsediada, o pão está obsediado, ou é a faca ou é a mesa, mas alguém está obsediado aqui, ou já acha que é um recado da espiritualidade, né? Então, nós precisamos ter maturidade. Eu diria que este é o primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração quando desejamos tirar de uma oportunidade o melhor proveito. Lembrando que aqui, quando nós estamos numa live espírita, né, nós estamos aqui, não estamos falando de levar vantagem. A boa vantagem é quando todos levam, quando todos aprendem e quando todos evoluem. Você já parou para pensar quantas oportunidades a pandemia está trazendo para você nesse instante? Não? A pandemia, você acha que a pandemia não traz oportunidade nenhuma? Nossa, ela traz uma quantidade enorme de oportunidades. Assim como todo e qualquer acontecimento da vida, né? Basta que nós nos aproveitemos destes eventos. Eu diria que nós temos três maneiras de encarar um acontecimento, né, que se dá. Por exemplo, uma pandemia. O coronavírus, por exemplo. A primeira maneira é pavor, pânico, né? A gente travar de tal forma e já começar a ter, inclusive, os sintomas da doença. Essa questão psicossomática é amplamente estudada hoje pela ciência, mas não atualmente apenas. Já lá no passado, Juvenal já nos dizia: mente sã, corpo são. Então, no momento em que nós colocamos o pavor e o pânico na nossa cabeça, sabe o que acontece? É uma lei, uma lei universal que está ligada com o nosso instinto de destruição e de conservação, né? Ou melhor, instinto de conservação. Quando nós éramos seres muito mais primitivos, estávamos lá no meio das cavernas, andando ali pelas savanas, pelas florestas, e nós nos encontrávamos, por exemplo, com um urso, o que acontecia? Nesse instante, um grande sinal vinha dizendo perigo. A partir desse sinal de perigo, havia uma verdadeira mutação na neuroquímica cerebral, de tal forma a te dar uma porção extra de energia, de neurotransmissores, que num processo de sinapse, célula a célula do organismo gritam esse perigo e você ganha uma energia a mais para sair correndo do urso, né? Isso lá quando nós estávamos no ambiente primitivo. Note que quando há este grito de perigo, há toda uma mutação neuroquímica e, por que não dizer, psicobiofísica, ou seja, em todo o nosso organismo, nos dando essa energia, a energia da fuga. Só que quando a gente começa a criar pavor e pânico em coisas imagináveis, né, o mesmo processo se dá. Então você começa a assistir televisão que só fala de coronavírus. É coronavírus, é SARS-CoV-2, é a vacina, enfim, não importa. E você vive aquilo o tempo inteiro, né? Você está o tempo inteiro dizendo, né, para você mesmo, perigo. E há uma grande mudança neuroquímica, porque o seu organismo entende que você está em perigo, te dá uma porção extra de energia que você não gasta, porque esse perigo só está na sua cabeça, né? Aí você vai dizer assim, mas o coronavírus
É um perigo que só está na minha cabeça? Meus irmãos, minhas irmãs, neste multiverso, ou melhor dizendo, neste planeta que nos encontramos, a quantidade de acontecimentos que podem nos trazer algum, entre aspas, dissabor é tão grande, mas é tão grande. E quantos dissabores verdadeiramente, dissabores mesmos, nós experimentamos em nossas vidas? Certamente os nossos dias foram dias muito mais tranquilos do que dias de eventualmente enfrentar um grande monstro, como está sendo pintado o coronavírus. Evidente, a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar máscara, a gente tem que usar o álcool gel, tudo isso todos nós estamos cansados de saber, né? Entretanto, não deixar de viver a nossa vida e não criar um cenário catastrófico na nossa mente, porque quando o Juvenal falava mente sã e corpo são, a antítese também é verdadeira, mente doente, corpo doente. Se esse processo de perigo grita na tua mente, nesse processo de sinapse, de perigo, perigo, perigo em todo o seu organismo, você vai baixando a sua imunidade. E aí, o que acontece? Vem a dor, vem o sofrimento. Então, se você está num processo de pavor ou de pânico, em qualquer área da sua vida, está na hora de procurar ajuda. Ajuda psicológica, ajuda médica, ajuda espiritual, né? E quando a gente fala ajuda médica, é uma oportunidade, viu, gente? Infelizmente, há muito preconceito com o tratamento médico, né? Mas eu vou no psiquiatra é médico de louco. Olha, se psiquiatra fosse médico de loucos, eu posso garantir a você que a maior parte das pessoas que você conhece, ou pelo menos uma parte considerável das pessoas que você conhece, deveriam ser taxadas de louco, porque a quantidade de pessoas que estão fazendo tratamento psiquiátrico é enorme, né? E precisa parar também com essa história de que eu vou ficar escravo do remédio. O remédio é justamente o contrário, ele vem libertar a criatura daquele pavor, daquele pânico, daquela sensação infundada. Então essa é a primeira opção que nós temos, entrar em pavor e pânico. A segunda opção é ignorar, né? O coronavírus está aí, eu vou ignorar, né? Não vai acontecer nada comigo, eu vou sair para a rua, né, sem usar máscara, não vou higienizar minhas mãos, eu vou para o samba, vou para o churrasco, né? Ok, você está jogando com a loteria, né? Pode ser, é quase que uma roleta russa. Pode ser que você adoeça, você acaba adquirindo o vírus, e o vírus pode te levar dessa para melhor, desde que no seu planejamento de vida exista essa necessidade de passar por essa experiência e, através dela, voltar para a espiritualidade. Se bem que, às vezes, essa possibilidade nem sequer existe, mas nós estamos tão combalidos com a nossa saúde, tratamos tão mal a nós mesmos, né, que diante de um acontecimento como esse, acabamos voltando para a espiritualidade no momento errado, porque nós nos desequilibramos. Então, ignorar. Essa é a segunda opção, né? Algo está se dando na nossa vida, a gente entra em pavor e pânico, essa é a primeira opção, ou a gente ignora pura e simplesmente. Agora tem mais uma opção, a terceira opção, que eu acho que é a opção mais bacana, que é a opção mais legal de todas elas. É a opção da bem-aventurança. É a opção da bem-aventurança. Certamente você, meu irmão, minha irmã, sabe desse momento épico, né? O único na história de todo este nosso planeta em que nosso mestre tomou a palavra para falar acerca das bem-aventuranças. Os ditos evangélicos dizem que havia perto de 4.000 pessoas na plateia, e todas foram ouvidas em igualdade de condições, tanto a primeira quanto a última pessoa que estava mais distante, né? Certamente o Cristo, com toda a sua fonte de saber, né, ele escolheu um lugar, um ambiente onde, inclusive, a capacidade do áudio reverberar era satisfatória para que todos chegassem a adquirir aquela mensagem que o Cristo estava trazendo para todos nós. Mas o que tem a ver bem-aventurança
com tudo isso. Tem um momento da bem-aventurança, né, quando Jesus fala para aquela multidão, os ditos, os trechos evangélicos nos dizem que ali quem é que estava? Ali não estavam banqueiros, doutores, cineastas, artistas plásticos, músicos, não. Ali estava gente sofrida da Galileia, né? Pobres, coxos, cegos, viúvas, órfãos. Esse era o público que o Cristo falava. E o Cristo não tinha condições de falar para aquelas pessoas de um mundo que era completamente diferente do deles e da realidade deles. Então, ele tinha condições de colocar coragem neles, né? Por isso que ele dizia, bem-aventurados. Quando ele fala bem-aventurados, os que sofrem perseguição pela justiça, né? Os que choram, os mansos, ele não está dizendo para nós que o legal, o bom cristão é o cristão que sofre. Não, absolutamente. Ele está nos falando que o bom cristão é o cristão que sabe sofrer. Aliás, eu já nem gosto tanto da palavra sofrer. Eu prefiro a palavra de sacrificar. Por que sacrificar? Porque a palavra sacrifício vem da junção, né? A etimologia da palavra vem da junção de duas, né? Sacro, ofício, trabalho sagrado. Então, é o trabalho sagrado que nós fazemos conosco mesmos, né? Esse que é o sacrifício que nós podemos fazer, né? Em que sentido o trabalho sagrado? O trabalho de busca do divino, o trabalho de melhoria das nossas qualidades, né? De aumento da nossa capacidade intelectual, cultural. Isso tudo, né, é trabalho, portanto, dá trabalho. Tem muita gente que prefere, como diria Raul Seixas, ficar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Esses são do grupo 2, o grupo dos que ignoram a oportunidade, mas não os cristãos. Os cristãos, num acontecimento como esse do coronavírus, eles vão buscar lá em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas o que tem a ver justiça com coronavírus e com oportunidade? Tem tudo. Eu vou explicar. Você é um filho de Deus. Ou seja, você não é fraco. O seu pai é o cara, ou a coisa, ou algo que nós efetivamente não sabemos o que é, a não ser que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas ele é o chefe de tudo, de todo o multiverso. Então você é filho só desse cara, né? Vou te dar uma outra ótima notícia. Você é irmão de Jesus. Então, logo de cara, você já está bem na fita, né? Então, como irmão de Jesus e filhos de Deus, o que você espera da vida no ser evolução, progresso, amor, paz, saúde, alegria, felicidade? Você tem direito a isso tudo. Isso tudo te pertence, sendo você filho, filha de Deus. Mas aí talvez você fala, mas eu não estou vivendo isso tudo. Talvez não nesse instante, né? Mas tudo isso está acessível a todos nós. Tudo isso é o que o Cristo vem nos dizer. Quando ele nos fala, eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância, ele não está fazendo média com a gente. Ele não estava sendo candidato de algo. Ele não tinha por que mentir para qualquer um de nós. Não. Ele estava nos trazendo uma constatação do seu conhecimento, da nossa alegria e deste reino de paz e de luz, da qual todos nós somos herdeiros. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, por quê? Porque buscam a justiça, buscam exemplificar a justiça e perceber que a justiça, né, só será justa quando nós, de fato, termos o nosso quinhão deste multiverso que nos pertence. E como é que nós faremos isso? Nós teremos que adquirir este quinhão de felicidade, aproveitando todas as oportunidades que a vida nos trouxer, ou pelo menos a maior quantidade de oportunidades que a vida pode nos trazer. Então nós estamos aqui para sermos felizes. Talvez não agora,
né? Felicidade plena num planeta como nós nos encontramos é uma insanidade e uma completa impossibilidade. Entretanto, nós podemos desde já trabalhar essa felicidade em nós. Interessante, você já parou para pensar? Aquele momento que muitos teólogos acreditam que não aconteceu, que é o momento da crucificação, onde Jesus está entre dois ladrões, né? Alguns teólogos bastante respeitáveis acreditam que esta companhia dos dois ladrões de fato não se deram. Mas, de qualquer forma, está nos evangelhos, se está nos evangelhos, ou se deu, ou houve uma autorização da espiritualidade para que aquilo ficasse registrado, para que nos trouxesse algum tipo de aprendizado, né? O que o trecho evangélico nos apresenta? Um bom ladrão e o outro, entre aspas, mau ladrão. O mau ladrão provocando Jesus, como a dizer, você não é o cara, não é o todo-poderoso, tira a gente daqui. E o bom ladrão dizendo assim, não, esse cara não tem crime nenhum. Eu e você temos, ele não, né? Então deixa ele. Aí Jesus vira e fala assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? Ou seja, o ladrão chegou antes que Jesus no paraíso. Você já parou para pensar nisso? Porque os ditos evangélicos nos trazem que Jesus ascendeu ao paraíso no terceiro dia. Quer dizer, o ladrão foi antes que ele? Jesus falou, ainda hoje estarás no reino dos céus? Não, Jesus falou assim, em verdade te digo, hoje. Jesus estava dizendo para ele, né, que o paraíso estava no seu caminho. Dá trabalho, mas ele estava naquele instante tomando ciência que o paraíso era uma realidade, e é uma realidade para todos nós. Desde que nós aceitamos, né, nos aceitemos como herdeiros desse paraíso, e cientes de que muitas das delícias que podem ser vividas na vida em um planeta de provas e expiações. Não é possível, né? Nós estamos em um planeta com grandes dificuldades de aprendizado, com desequilíbrio social, com injustiça. Então, este paraíso de delícias para cá não é. Entretanto, nós podemos sim ter cada vez mais um caminho que nos conduza à alegria. Agora, vamos trazer para a pandemia aqui essas três oportunidades, essas três visões da oportunidade que a pandemia pode nos trazer em um campo da vida, né? Vamos dizer, por exemplo, que um dono de restaurante, no começo da pandemia, ele agiu com pavor e com pânico. O que ele fez? Ele demitiu seus funcionários, negociou o aluguel com o dono, negociou as duplicatas que tinha e está todos os dias orando a Deus que a vacina saia logo. Esse é o cara que agiu com pavor e com pânico. Agora vamos pensar um outro dono de restaurante. Ignora. Simplesmente ignora. Os clientes vão fugir em função da pandemia, as contas vão chegar e ele vai quebrar. Agora, tem aquele outro dono de restaurante que é bem-aventurado, que ele tem fome e sede de justiça. Ele sabe que essa justiça, que o mundo, que o universo, que a lei de Deus é extremamente justa e que, como nós somos seus filhos, ele tem direito à felicidade. Então, ele não aceita a pandemia, o lockdown, como declaração de falência. Então, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele tenta entender a situação, né? O que está acontecendo e que oportunidades esse momento me traz. Bom, não posso mais servir comida aqui no meu restaurante. Mas olha, já tem um tempo que está em evolução os serviços online, os serviços delivery, né? Eu nunca me portei com isso, mas nesse momento é o momento que eu vou me portar com isso. Então eu vou contratar um amigo, uma agência para fazer um trabalho de marketing eletrônico, para eu poder migrar toda a minha atividade do restaurante, né, para o online. Eu vou montar um site aqui, esse cara vai pensar assim, eu vou montar o site, vou deixar meu cardápio com uma bela apresentação,
vou espalhar o meu WhatsApp, que as pessoas possam fazer pedidos online, vou me cadastrar no iFood, não importa, né? Mas eu vou aproveitar esta oportunidade. Pode parecer que não. Aliás, eu tenho certeza que você sabe que muita gente aproveitou esta oportunidade. Empresas pararam sua linha de produção, né, e começaram a produzir, por exemplo, álcool em gel. Outras empresas passaram a produzir máscaras e assim sucessivamente. Nós estamos falando aqui de uma questão econômica, financeira, né, trabalhista, por assim dizer, mas em verdade as oportunidades estão presentes em todas, absolutamente todas as áreas de nossas vidas, todas. Principalmente quando nós estamos embaixo de uma certa, aquilo que Kardec convencionou chamar de lei de destruição, né? Questão 728 de O Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? E a resposta é interessantíssima. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Ou seja, o coronavírus está aqui para nos auxiliar, nos dar um empurrãozinho, de maneira que nós possamos modificar alguns das nossas formas de ver e de agir nesse mundo. É claro que após a pandemia nós não entraremos num cenário onde todos os nossos problemas estarão resolvidos. Absolutamente. Entretanto, aqueles que aproveitarem a oportunidade da pandemia, esses vão sair bem melhor. Vão sair bem melhor do ponto de vista econômico, financeiro, né? Mas não só. Por exemplo, aquela criatura que o casamento não está bem, né? Está ali balançando, e aí de repente vem um lockdown, e aí tem que ficar com o marido ou com a esposa, preso dentro de casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem 3 alternativas, né? Ou você entra em pânico de ter que ficar com aquela criatura nos dias que se virão, ou você ignora, neste caso, o seu casamento realmente vai para o beleléu, ou você vai para a bem-aventurança e busca a justiça. Perceba como existe uma oportunidade ali, deste casal tirar tudo que estava empurrado para debaixo do tapete, e no estágio psicológico que nós nos encontramos, infelizmente, muitas das sujeiras nós empurramos pelo tapete, para debaixo do tapete, só que tem um problema, uma hora nós vamos ter que tirar de lá. E aí dá mais trabalho, porque quando você levanta o tapete lá adiante, não tem só uma sujeirinha, tem um caminhão de lixo debaixo do seu tapete. Então a coisa fica bem mais complicada, né? Agora, tudo isso é uma questão de como nós percebemos. Se a criatura percebe que ali tem uma oportunidade, ok, ela vai aproveitar, vai tirar essa sujeira debaixo do tapete, vai chamar o marido, vai chamar a esposa, vai discutir, vai dialogar, vai ter as famosas DRs que nós homens tanto detestamos, né? Mas no final disso tudo pode ter vindo uma ótima oportunidade deste casal resolver algo que estava empacado lá há muito tempo. Tudo na vida é assim, gente. Tudo. Não há nada que não traga oportunidades de mudança. A gente só precisa estar pronto para elas, né? Eu fico imaginando, talvez um dos momentos mais mágicos, no meu entendimento, é o momento em que Jesus está na praia e ele reconhece Pedro, né, André e Pedro, né? E ele chama André e Pedro para serem com ele, aprenderem com ele, serem pescadores de homens. Imagine que naquele instante alguém tivesse condições de chegar para Pedro e André e falar assim: vai ser a maior furada, vocês vão apanhar, vocês vão ser perseguidos, vocês serão assassinados ali adiante.
talvez eles caíssem fora, né? E perderiam uma ótima oportunidade de participarem do maior evento que esse planeta já viu. Tudo que eles fizeram foi aproveitar a oportunidade. Que tal a gente aproveitar a nossa também? Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos aqui ao fim do nosso tempo, então vou fazer um grande convite a você, caso possa, caso queira, cerrar os seus olhos, para que nesse instante você possa ser visitado por um irmão, uma irmã de luz, que vem trazer exatamente o que você precisa. Um fluido curador, uma mensagem de esperança, um abraço amigo e querido. Aproveita, meu irmão, minha irmã, abraça esse mentor que vem te visitar, que te conhece, que te ama, que te acompanha, que te instrui, que te sustenta nas quedas. Abraça esse irmão e vibre amor e paz. Vibre amor e paz para o seu ambiente de trabalho, que ali possa haver abundância e prosperidade com Jesus. Vibre amor e paz pelo seu ambiente residencial, para que você, espírito imortal, possa beber neste ambiente a luz e o amor e a concórdia daqueles que vivem sob a égide do Cristo. Irmãos e irmãs, vamos vibrar agora intenso amor a todos aqueles que coabitam conosco, os nossos irmãos de jornada, que eles sejam acolhidos em suas necessidades biológicas, físicas, espirituais. E vamos aproveitando esse instante também para elevarmos os nossos pensamentos e nos lembrarmos de um irmão, de uma irmã que está em sofrimento e necessita desta mensagem de amor, dessa vibração de paz, para que ele se perceba amado e possa seguir o seu caminho evolutivo, percebendo as portas que se abrem, pois elas sempre se abrem. E por fim, vibremos amor a todos os nossos irmãos e irmãs da área da saúde, estes heróis e bons combatentes do bom combate, que nesse instante da pandemia estão se debruçando em curar, em tratar os seus irmãos de caminhada. Que o médico dos médicos ombreie com esses nossos irmãos e irmãs o maravilhoso trabalho que tem oportunidade de fazer. E por fim, vamos agradecendo a Deus e a Jesus pelo pão evangélico dessa noite. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare e nos proteja. Beijo no coração, gente. Obrigado pela oportunidade.